Graça e paz a todos os nossos amados irmãos aqui do Facebook, graça e paz aos nossos amados irmãos do YouTube. Só um minutinho. Amados irmãos, cá estou eu novamente, evangelista Patrick Vieira, tentando trazer um vídeo sobre um assunto que muito me perguntam. Eu estou aqui na nossa congregação, Comunidade Evangélica Renovada, Igreja Comunidade Evangélica Renovada aqui no Rio das Pedras, e como ainda estamos nesse feriado, né, de uma certa forma, lá fora está tendo festa, o pessoal lá fora está comemorando, então o pessoal lá fora está com som alto. Eu espero que não venha atrapalhar a nossa live, o nosso bate-papo. Bom, o assunto que eu quero trazer hoje para tratar com os irmãos, estou aqui diante do púlpito, né? Improvisei um cenáriozinho para poder fazer essa live. Algumas pessoas já estão falando conosco aqui no Face e eu oro a Deus pela vida de vocês. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a forma qual julgamos muitas das vezes, ou a forma, de repente, que somos julgados por pessoas que são nossos irmãos na fé. Antes de tudo, eu gostaria de estar orando pela sua vida, orando pela nossa vida, orando para que o Senhor possa nos dar ânimo de estudar a sua palavra cada dia mais. Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus, eu quero, antes de todas as coisas, entregar ao Senhor a minha vida, entregar ao Senhor a vida da minha esposa, a vida da minha filha e dos meus 2 filhos. Quero clamar ao Senhor também pela vida de todos os meus irmãos em Cristo aqui da Comunidade Evangélica Renovada. E, Senhor, convido também, Senhor, o Teu Santo Espírito a cuidar, Senhor, dou autoridade ao Teu Santo Espírito, ó Pai, a cuidar de todos os nossos irmãos na fé, de todas as demais igrejas, ó Senhor, espalhadas pelo mundo, que professam, Senhor, e que ministram, ó Deus amado, o Evangelho de Jesus Cristo. Clamo, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa quebrar as correntes que têm aprisionado a nossa nação, que tem tentado, Senhor, meu Deus, impedir a nossa nação de continuar a falar do Teu nome, de continuar a agir segundo a Tua vontade. Que o Senhor possa, ó Pai, entrar com providência na nossa nação e também nas demais nações, trazendo, Senhor, meu Deus, homens e mulheres temerosos ao Senhor, para conduzir ao Senhor. Porque a Tua palavra diz que feliz a nação cujo Senhor, ó Pai, está ali direcionando, cuidando. Então nós te entregamos em Tuas mãos, o Brasil e todos os demais países, para que o Senhor venha a trazer um avivamento, uma restauração da Tua palavra e do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Conduza-nos, ó Senhor, esta noite, nesse pequeno bate-papo, e, Senhor, visite o lar de todos aqueles que estão nos permitindo ali entrar para falar a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Amados irmãos, eu estou deixando um fundo de um levita a qual eu gosto muito, que é o Gabriel Guedes, para tentar ver se consegue abafar o som que está vindo lá de fora. Espero que esse som possa, então, abafá-lo, tá bom? Mas, enfim, eu tenho alguns amigos que chegam até mim e me perguntam a seguinte frase, devido a um vídeo que está correndo na internet, de um jovem pastor, de repente tem a mesma idade que eu, não sei, talvez um pouco menos pela fisionomia, uma pessoa jovem, uma pessoa bem apessoada, e ele tem falado que o espiritual e o natural não andam juntos. Ele diz que em seu vídeo que o espiritual e o natural não se misturam. E em sua pregação, muito eloquente, muito fervorosa, uma pregação gostosa de se ver, mas com um contexto muito julgatório. E alguns irmãos vieram conversar comigo sobre isso e perguntaram: Patrick, segundo esse pastor, então eu não posso mais frequentar determinados lugares onde eu hoje frequento e tento transmitir àquelas pessoas que lá estão a palavra de Jesus. Porque eu também já estive lá um dia. E se eu sair de lá, eu acredito que eles também possam. Mas, de repente, eu estou pecando, Patrick, porque o pastor, ele falou determinadas coisas, usou determinados versículos, e me fez entender que eu estou pecando ao estar ali.
Bem, vamos então falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia nos traz alguns versículos, e eu não vou querer ler todos os versículos para não ficar um vídeo muito extenso, mas eu vou ler alguns deles. E eu gostaria de ler uma agora com os irmãos, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15. Vamos partir deste versículo. Ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nesse texto, nós estamos vendo então que está sendo passado para nós que o homem natural não consegue discernir aquilo que é espiritual. Discernimento, entendimento, compreender uma determinada situação. Mas ele está dizendo no versículo 15 que, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Porque quando você é uma pessoa que busca ser conduzida, controlada pelo Espírito Santo de Deus, você então consegue ter um discernimento do que é bom e do que é ruim em toda e qualquer situação onde você esteja. Em todo e qualquer lugar onde você vá. Em todo e qualquer ambiente ao qual você possa adentrar. Você sempre vai conseguir discernir ali o que é bom e o que é ruim. E a palavra do Senhor diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Então, a partir deste princípio, eu gostaria de fazer os irmãos meditarem, pensarem. Não estou dizendo, até porque também não mencionei o nome do pastor, cujos vídeos estão na internet. Então, eu não estou dizendo que este pastor esteja certo ou esteja errado. Só estou querendo trazer aos irmãos um pensamento como os bereanos. Ouvir alguém falar sobre Cristo Jesus e antes de dar total crença ao que está sendo falado, buscar na Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia sobre esse determinado tema. E se porventura tal pessoa estiver completamente certa, amém. Então iremos concordar, absorver e aprender. Mas se em algum momento essa pessoa estiver equivocada, nós também possamos ajoelhar e orar para que Deus possa tocar, abrir os olhos dessa pessoa. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz para nós o seguinte: que todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E a palavra do Senhor diz que quando Ele faz alguma coisa, Ele faz essa coisa perfeita. Certo? Então vamos entender o seguinte: nós somos naturais. Nosso corpo é natural. Estamos mentindo em dizer que não levamos uma vida dentro do natural. Porque eu sou culpável, você é culpável, né? Nós podemos apalpar as coisas. Isso é natural, é material. Porém, nós vivemos em um mundo que tentamos ser levados pelo espiritual, pela vontade de Deus. Nós cremos no nosso Criador e tentamos viver uma vida cujo seu Santo Espírito nos guie. Vamos entender o seguinte: Jesus, ele andou sobre as águas. O andar sobre as águas, espiritual, foi uma ação espiritual. A fé, a crença, a certeza de que se pode fazer algo, sendo que no natural seria impossível, isso é fé. Isso é espiritual. Porém, a água é natural. Ele teve uma atitude espiritual, andou sobre a água, que é natural. A multiplicação dos pães e dos peixes, a multiplicação foi um ato espiritual, foi um milagre espiritual, mas os pães e os peixes eram naturais, né? Então, partindo dessa premissa, eu queria trazer um entendimento para os irmãos. Muitos se fala de o natural e o espiritual não se mistura. Bem, nós temos duas linhas para quem trabalha com eletricidade
temos o fio paralelo, né? Uma linha negativa e outra positiva. Eles não se misturam, porque eles não se unem, porque se unirem, dá curto. Mas eles andam lado a lado. Eles andam juntos. Assim somos nós. Nós somos materiais, somos naturais, mas temos que andar lado a lado com o Espírito Santo. Devemos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos guiar. Mas isso não quer dizer que eu não possa andar lado a lado com o meu irmão ou com o meu colega que não seja cristão. Bem, vamos olhar a vida de Jesus. Jesus Cristo chega... Eu queria fazer uma ilustração, mas não vai ser possível. Jesus Cristo, em toda a sua trajetória, quando ele começa o seu ministério, aos 30 anos, ele sempre usa as coisas materiais para fazer as coisas espirituais, para fazer os milagres. Quando ele vai transformar a água em vinho, ele usa a água, que é material, para fazer um milagre, transformando-a em vinho, que também é material, natural. Não é isso? Da mesma forma, da mesma sorte, quando as pessoas falam para mim, olha, Patrick, ou para você, agora você é cristão, assim como esse pastor estava pregando. Agora você é cristão. Se você continuar andando com quem você andava antes, você será um falso cristão. Essas foram as palavras. Se você continuar ouvindo determinada música, ou seguindo determinada pessoa, ou frequentando a casa, o lar, ou as festas dessa pessoa, você vai estar chacoalhando, você vai estar, envergonhando o nome de Cristo. E isso não é bem verdade. Porque, como a palavra aqui que nós lemos disse, nós, quando estamos com Cristo e somos guiados pelo Espírito, nós sabemos discernir em todas as ocasiões o bem e o mal. Eu posso muito bem ir a uma festa de um amigo que não é convertido, onde possa ter lá inúmeras coisas, como, por exemplo, bebidas alcoólicas ou cerveja ou qualquer outra coisa. Mas o fato de eu estar lá não quer dizer que eu vou fazer uso daquelas coisas. Ah, mas Patrick, se alguém me ver no meio dessa festa, evangelista Patrick, essa pessoa pode me acusar, dizer que eu estou envergonhando a Cristo, ou se eu tiver com um copo de Guaraná que tem a cor muito parecida com a cor da cerveja, vai achar que eu estou bebendo cerveja. Irmãos, entendam, o que as pessoas vão achar é um problema delas. Porque a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, diz, não julgueis uns aos outros, porque da mesma forma serão julgados. Então, quando eu vejo meu irmão em algum lugar, ao invés de eu julgá-lo, de eu condená-lo e de eu espalhar essa informação de julgamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chegar em casa, colocar os joelhos no chão e orar a Deus. Senhor, cuida do meu irmão ali onde ele está, abençoa ele onde ele está, usa ele onde ele está, porque se ali ele está, o Senhor é luz na vida dele, e ele pode levar essa mesma luz para todos que estão naquele lugar, naquele ambiente. Através dele, o Senhor pode salvar muitas pessoas. Essa deveria ser a nossa atitude como cristão. Ao invés de julgarmos, levarmos a nossa fé em oração para que Deus abençoe aquela pessoa. Exemplo. Jesus Cristo está num determinado lugar e trazem a ele uma mulher pega em flagrante no ato de adultério. Todos vêm gritando com ela, vêm sacudindo-a e a jogam próximo aos pés de Jesus. Naturalmente, todos nós condenaríamos essa mulher, como na época ela foi condenada por todas. E Jesus até poderia condená-la. Jesus até poderia pegar a pedra, depois de que ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele poderia fazê-lo, porque ele não tinha pecado. Mas ele não o fez. Todos aqueles que estavam ali, ao ouvir Jesus, se retiraram envergonhados, porque todos pecaram. E Jesus Cristo, que não tinha pecado, disse para ela, filha, ninguém te condena, e nem eu. Vai em paz e não peques mais. Vê qual é a atitude de Cristo Jesus? Ele não se abstém, ele não se separa, ele não exclui o pecador. Ele exclui o pecado que está no pecador.
Ele exclui do pecador a vontade de pecar, ele exclui do pecador a vontade de cometer aquilo que desagrada a Deus. Ele não exclui o pecador. Assim devemos ser nós. Em vez de pregarmos, em vez de usarmos o púlpito, em vez de usarmos o microfone ou a autoridade que Deus nos deu para pregarmos divisão, separação, condenação, devemos usar essa mesma autoridade, esse mesmo carinho, esse mesmo amor, esse mesmo poder espiritual para pregarmos um amor que acolhe, que atrai, que abraça. Prestemos atenção. No livro de Gênesis, Judá, ele tem 3 filhos. E aí ele dá o seu filho mais velho, se eu não me engano para uma jovem chamada Tamar. E então esse jovem, seu filho, ele não agrada a Deus, e ele faz o que é mal aos olhos de Deus, e aí Deus tira a sua vida, ele perde, ele morre. Então Judá dá o seu segundo filho, a Tamar, e este, por ter uma má atitude, por não querer suscitar descendência ao seu irmão, por fazer aquilo que era errado aos olhos do seu pai, também perde a sua vida. E aí Judá promete para Tamar dar o seu filho mais novo, mas ele não cumpre. Ou seja, ele prometeu e não cumpriu, ele errou. Então, depois de algum tempo, Tamar vê que aquele jovem já havia sido crescido e não havia sido lhe dado como marido. Então Tamar, sabendo que Judá estava indo apacentar as ovelhas, ela pega, tira sua roupa de luto, coloca um véu, vai de encontro a Judá, e Judá, sem reconhecê-la, achando que era uma prostituta, começa a ter uma relação com ela, pede a ela para ter uma relação com ela. E, sabiamente, Tamar, ela pede a ele alguns penhores. Ela guarda esses penhores, ela se deita com Judá, ela então concebe de Judá um filho, e depois de 3 meses que descobrem que ela estava grávida, chegam a Judá e dizem: olha, Tamar, ela pecou, ela estava em carnalidade, ela teve relações sexuais com outras pessoas e se encontra grávida. Na mesma hora, Judá condenou-a. Judá disse: traga-a aqui para que nós a apedrejemos. Só que, na verdade, Judá tinha mais pecado do que Tamar. Porque nós vamos ver que Deus se agrada de Tamar e que Jesus vem da descendência dela. Jesus vem de Pérez, que é filho de Judá, com Tamar, que teve gêmeos. E quando Judá chega até ela e fala que vai apedrejá-la, ela diz assim: olha, leve esse cajado, leve esse anel, leve essa túnica a Judá e diz para ele que a pessoa que me engravidou é o dono dessas coisas. E quando Judá vê aquelas coisas, ele cai em si e ele entende que ele tinha mais pecado do que aquela jovem que eles estavam acusando de ser prostituta. E ele diz: ela é mais justa do que eu. O que eu quero dizer com isso? De repente, nós estamos acusando aqueles que estão num determinado ambiente. Mas é possível que lá dentro tenha pessoas que tenham um coração mais justo do que nós. E de repente Deus está nos enviando naquele lugar justamente para resgatar aquela pessoa que, ao vir para Cristo, ao conhecer a Cristo, vai fazer grandes obras em nome de Cristo. Então, eu acho muito errôneo da nossa parte pregar uma separação. Olha, os ímpios lá e nós aqui. Os ímpios lá e nós aqui. Da mesma forma, Jesus, ele andou com Zaqueu, ele visitou a casa de Zaqueu, que era considerado um pecador, não apenas por ser cobrador de impostos, mas por sabidamente roubar algumas coisas. Tanto que ele mesmo confessa: se eu roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Ali ele estava confessando indiretamente, porque ele coloca se eu roubei alguém, né? Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é que quando ouvirmos alguma pregação na internet ou formos a alguma igreja, frequentarmos alguma congregação e ouvirmos alguma palavra que seja acusatória, que seja de uma certa forma, como posso dizer, um apontamento, acusando pessoas, literalmente, acusatória mesmo, que viemos a meditar antes.
Porque a palavra de Deus diz, para nós não julgarmos a ninguém, porque não somos dignos disso. E a palavra de Deus também diz o seguinte, no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 5, ou melhor, começando do versículo 4 até o versículo 7, ele narra uma história, e ele termina dizendo que Deus, ele aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Isso eu abro uma aspa e pergunto, quando eu julgo um determinado irmão, uma determinada situação, e exponho esse julgamento no culto, abro esse julgamento para toda uma congregação, divulgo isso na internet, será que eu não estou me julgando melhor do que o meu irmão? Isso não seria uma atitude soberba? Uma atitude arrogante? Dizendo que sou, de repente, mais santo do que o meu irmão? Quando o livro de Provérbios diz, não sejais vós santos demais e nem pecadores demais. Entendam que todos nós podemos seguir as leis do Senhor, seguir o amor do Senhor, mas jamais conseguiremos ser completamente 100% justos, porque só Jesus o foi. O livro do Senhor Jesus Cristo nos diz também que a língua é um pequeno membro no corpo, mas que é capaz de controlar o corpo inteiro. Ele chega a mencionar, a comparar a língua ao leme de um grande navio. Tal leme consegue conduzir um grande navio, mesmo diante de ventos fortes, tempestade, para onde o seu capitão o quiser levar. Da mesma forma, ele compara a língua com uma pequena faísca em um bosque. E tão pequeno fogo pode incendiar um tão lindo bosque. Dessa mesma forma, a nossa língua, ela pode abençoar como pode amaldiçoar. Então, eu digo para os irmãos, antes de acusarmos, ou melhor ainda, antes de pregarmos, de abrirmos a vida de alguém no púlpito, citarmos nomes de pessoas, independente delas estarem ou não estarem erradas, venhamos a meditar, venhamos a orar a Deus e dizer, Senhor, faça o Senhor a obra. Porque não é por força nem por violência. Então, que a minha oração chegue até o Senhor. Porque Deus não se agrada de que nós venhamos a ficar julgando as pessoas e nem pregando separação, pregando individualismo. Deus não se agrada disso. Jesus, quando os fariseus vêm de encontro a ele, os saduceus vêm de encontro a ele, os fariseus e os saduceus conheciam a lei, eram sábios, conheciam toda a Torá, sabiam toda a história de Davi, toda a história de Jacó, toda a história de Abraão. Eles sabiam todas as profecias e mesmo assim não reconheceram a Jesus. Mesmo assim não entenderam quem era Jesus. Eles, na época, eram considerados homens respeitosos. Assim como muitos de nós cristãos que andamos engravatados. Eu gosto de andar muito engravatado. No momento não estou, mas eu gosto. Só que eles eram comparados a nós hoje, pastores, bispos, apóstolos, pessoas importantes, conhecedoras da lei. E mesmo assim não conseguiram reconhecer o autor da lei. Porque estavam sempre preocupados em julgar ao próximo. Estavam sempre preocupados em lançar setas. Estavam sempre preocupados em condenar as pessoas, julgando-as. E Jesus, quando teve de encontro a eles, os repreendeu. E disse que eles precisavam converter-se. Precisavam nascer de novo. Precisavam nascer de uma nova criatura. Nicodemos não entendeu isso ao princípio, mas depois ele entendeu. Mas esse mesmo Jesus, quando ele esteve com leprosos, que ninguém poderia tocar porque eram impuros, e ao tocar também se tornavam impuros, Jesus os tocou e os limpou. A prostituta andou com o Senhor Jesus e se transformou numa mulher completamente abençoada e espirituosa. Levi, que assim como também Zaqueu era cobrador de impostos, Levi também era e teve seu nome mudado para Mateus, e foi um homem de Deus cuja uma epístola, aliás, um evangelho escrito por ele está na palavra do Senhor. É como eu queria dizer no início. Ninguém pode nos impedir de andar em qualquer lugar que seja. Porque quando estamos com o Espírito Santo de Deus em nós, nós temos o discernimento, a sabedoria para discernir o que fazer e o que não fazer. Mas nunca deixe de ir aonde Deus lhe enviar.
eu era produtor musical e DJ. Eu tocava em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, sou de São Paulo, eu já fui para muitos lugares tocar. E eu me alegro muito porque em todos eles eu fazia o meu trabalho, mas também fazia o Evangelho de Deus. E pela glória do Senhor, eu pude converter almas dentro daqueles ambientes. Hoje em dia eu não sou mais DJ, porque graças a Deus, Deus me libertou desses lugares também. Eu entendi que chegou o meu momento de sair dali. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade que tive de pregar o Evangelho lá. Eu agradeço a Deus a oportunidade que tive de andar junto, lado a lado com aquelas pessoas. E poder mostrar para aquelas pessoas que Cristo as amava e as ama até hoje. Quer salvar a cada uma delas. Eu pude tocar também em alguns ambientes que eu prefiro não falar agora no vídeo. E dentro desse ambiente eu conheci pessoas que, pela opinião desse pregador, desse pastor, ninguém jamais iria até lá evangelizá-las, porque é pecado, é feio, é corruptível. Mas eu já vi muitas dessas pessoas se converterem ao Evangelho. E muitas delas hoje são pregadoras e missionárias do Senhor. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso lindo. Então eu deixo esse recado para cada um dos irmãos. Compartilhem esse vídeo. Divulguem um Evangelho de amor, um Evangelho que abraça, um Evangelho que acolhe, um Evangelho que supre a necessidade do próximo, um Evangelho que prega um Jesus que cura, que liberta, que salva. Um Evangelho que condena o pecado, mas não o pecador. Um Evangelho que exclui da vida do pecador o pecado e inclui na vida do... Ele coloca, ele embute no coração dessa pessoa o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que vai mudar a pessoa. Não é a minha opinião, eu condenando ou acusando que ela vai mudar. Pelo contrário, se nós pisamos e acusamos e pregamos o evangelho individualista, de separação, de briga, de contendas, certamente não vamos conseguir converter esse mundo a Cristo Jesus. Então eu agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos, que mais uma vez permitiu que nós adentrássemos em suas residências. Convido a cada um dos irmãos a visitarem uma igreja, seja ela qual for, qual denominação for, próxima à sua casa. Visite, esteja indo, esteja pedindo orações ao pastor que ali está. Abra as portas da sua casa para que irmãos possam ir orar dentro do seu lar, independente de você ser cristão ou não. Ouça palavras que possam edificar a sua vida, ouça louvores que edifiquem a sua vida. A nossa congregação fica aqui no Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1. Nosso pastor Luiz Roberto, sua esposa, missionária Viviane. Nossos cultos terças e quinta às 19 horas, às 20 horas e domingo às 19 horas. Vem estar conosco, você que mora aqui nas proximidades. Meu nome é Evangelista Patrick, a minha esposa, Rayane. Toda a nossa família congregacional vai receber a cada um dos irmãos muito bem, tá bom? Que Deus abençoe a todos, agradeço mais uma vez, peço que orem pela vida desse irmão e em nome de Jesus espero vê-los em breve. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.